políticas públicas e as redivisões do espaço urbano, desenvolvido pelo LabEURB em colaboração com essas duas equipes no quadro de 2 acordos internacionais de cooperação internacional entre a Unicamp e as respectivas instituições. Gostaria de destacar também que fazem parte deste projeto e da equipe brasileira deste projeto não apenas o LabEURB, mas outros parceiros, tanto colegas do Instituto de Estudos da Linguagem, como pesquisadores de outras universidades, como a Universidade de Contestado, Canoinhas, a Univas, e também outros pesquisadores de outras áreas mesmo da Unicamp, como a Vânia Bettinato, que está aqui presente, que é arquiteta, e outras pessoas que trabalham na gestão pública da Prefeitura Municipal de Campinas. Então, tivemos uma primeira parte desta nossa discussão na segunda-feira, na mesa redonda realizada no Salão Vermelho da Prefeitura, e agora temos esse segundo encontro. Eu, na verdade, vou me limitar a apresentar brevemente o objeto deste nosso projeto conjunto, para situar assim as apresentações que os colegas vão fazer. Bom, na verdade, o objetivo geral do projeto é realizar uma análise multidisciplinar das políticas públicas e as redivisões do espaço urbano, tomando como objeto a realidade urbana na Tunísia, na França e no Brasil. Então, nós localizamos as diferentes fronteiras delineadas na e pela cidade, tanto no que diz respeito ao espaço interno, por assim dizer, então distinções tais como público, privado, individual, coletivo, centro, periferia, como a seu exterior, composições como cidade, campo, metrópole, cidades satélites. É claro que sempre tendo em vista que em todos os nossos trabalhos nós trabalhamos de maneira crítica em relação a essas dicotomias, que é essa questão de colocá-las dentro e fora. Também o nosso objeto é problematizar essas dicotomias que, de qualquer forma, funcionam com uma certa instância imaginária. Então, nós selecionamos esse objeto geral, mas cada uma das equipes selecionou alguns fenômenos urbanos que, em cada uma das realidades sociais, culturais, históricas diferentes, são mais representativos e mais sintomáticos dessas redivisões do espaço. Porque, na verdade, o que está em jogo para nós é tentar ver qual que é a concepção de espaço público, né, da cidade, como esse espaço é dividido, é partilhado, né, para compreender que tipo de sociabilidade é instituída, né, nas cidades, né, tendo em vista, né, tantas diferentes realidades urbanas envolvidas, né, como as diferentes abordagens disciplinares. Então, nós temos justamente especialistas das ciências da linguagem, arquitetura, urbanismo, sociologia, história e direito. Então, do nosso lado, a equipe brasileira selecionou 3 fenômenos muito significativos. Né? O primeiro de todos é o fechamento dos espaços públicos pela construção de loteamentos, condomínios fechados e outras modalidades, né, semelhantes, né, que suscitam a superposição ou indistinção ou conflito entre público, privado, individual e coletivo. A nossa ideia de trabalhar com esse assunto surgiu do fato também de que no laboratório temos já uma tradição de pesquisa sobre esse assunto, levadas por Eni Orlandi, como vocês já ouviram em outras ocasiões mesmo em nossos encontros. Né? Ela fez pesquisa, ela chegou a participar de programas de rádio, de televisão, para os quais foi convidada para debater, e
normalmente sempre numa posição perdida, né? Uma posição frente a toda essa pressão imobiliária, né? Que é um dos fatores que leva a, né, intervém nesse tipo de divisão. Bom, a outra questão é a distinção entre espaços urbanos e rurais no próprio interior da cidade, né? E essa foi uma questão. Nós também no laboratório temos uma tradição de estudos dessa distinção. Temos os trabalhos de Eunice Bayer, que foi pesquisadora do laboratório, que agora colabora com o laboratório, mas é professora da Univap e que faz parte do nosso projeto. E a ideia surgiu também pela descoberta, no meu caso, pelo menos, né, que eu não conhecia, graças aos nossos colegas historiadores, urbanistas, né, da equipe, de que uma boa parte aproximadamente metade da região, dos territórios dentro do perímetro da cidade de Campinas, do município de Campinas, são classificados juridicamente como sendo rurais. Então são questões de fato, então por isso eu falei que, pensando nas fronteiras exteriores, né, representadas muitas vezes como exteriores, como cidade de campo, né, nós temos que, mesmo do ponto de vista jurídico e legal, essa distinção de colocá-lo como uma exterioridade é muito problemática. E o outro assunto que nós tomamos é a questão do tombamento do patrimônio histórico, que vai ser trabalhado por diversos integrantes, né, da equipe, como a Vânia, né, da entidade, como a Nádia, também da Universidade de Contestado, que coloca essa tensão entre público e privado, no sentido da questão de que o poder público regulamenta o uso da propriedade privada. Bom, na França e na Tunísia, os colegas não apresentaram o objeto, eu não vou me estender nisso. Eu só queria dizer, para vocês terem uma ideia, é um projeto que está começando agora. Estamos acabando de constituir o corpus e começando a fazer apenas as primeiras análises. Do nosso lado, né, da equipe brasileira, nós analisaremos 3 conjuntos diferentes de documentos. O primeiro são os instrumentos legais, né, que dispõem e que afetam essas divisões, isto é, que dispõem sobre essas redivisões do espaço urbano de nível federal, estadual e municipal. Então, a Constituição Nacional, o Estatuto da Cidade, o Estatuto de Diretores, que autorizam ou não o fechamento dos espaços públicos, que classificam ou não, ou como os territórios rurais urbanos, com todas as implicações que isso tem. Em segundo lugar, material da mídia sobre esses assuntos. A base desse material é o material, a hemeroteca que temos no LabEurb. Não sei se vocês sabem, mas aproveito, né, para dizer para vocês que, para quem não conhece, nós temos o Centro de Documentação Urbana, né, que tem uma hemeroteca sobre diferentes fatos associados à relação cidade e linguagem. Bom, então nós temos já há vários anos, né, esse acervo, né, que vai sendo constituído sobretudo a partir dos próprios projetos realizados, né, e temos justamente o CEDU, como já quase todos vocês sabem, pretende se propõe como um arquivo com memória, um arquivo que registre os percursos de leitura, né, dos usuários, digamos, desse acervo. Então, como em termos técnicos, a questão que temos um trabalho técnico já de vários anos para poder realizar isso, né, de registros de palavras-chave, dos usuários, enfim, temos inclusive em termos informáticos, a adaptação dos programas que permitem que os usuários, os leitores, né, registrem isso. Bom, isso está sendo digitalizado, Cristiana, nossa colega, que está se encarregando disso. E, em terceiro lugar, nós temos
redações, questionários escolares, né, aplicados a escolas públicas e privadas de Campinas, né, solicitando alunos de 7ª e 8ª série, né, que definam, com isso eu vou terminar, para falar para os colegas, né, nós aplicamos esse questionário em 2 escolas públicas e uma escola particular. Então, em termos de termos escolhido 2 escolas públicas, isso veio um pouco do know-how do projeto anterior, né, de pensar em escolas públicas em partes mais centrais, digamos assim, mais entre aspas normais, se é possível dizer isso, né, e uma escola e um bairro mais marginal e periférico, como é, por exemplo, o bairro Parque Osiel, né, que já foram objeto de estudo em um projeto anterior feito nos colégios de Paris 3. Então, eu vou, o questionário se chama, começa assim, a apresentação da cidade de Campinas. A proposta feita para os alunos é a seguinte: como você explicaria para alguém que não é de Campinas os seguintes lugares da cidade e dos arredores, listados abaixo? Na explicação, procure levar em conta os seguintes aspectos: o que são esses lugares, quais são suas principais características, como estão feitos, construídos, em que são diferentes, ou se parecem com outros, etc. O que se faz neles, quem mora neles, quem vai e quem não vai a esses lugares. Considere também, há outras palavras para se falar desses mesmos lugares? Quais são elas? Não se esqueça de dar exemplos de cada um desses lugares. Bom, e justamente os termos, né, selecionados são bairro, favela, loteamento, condomínio, praça, parque, shopping center, centro da cidade, periferia, cidade, campo, rural, urbano. Então, nós procuramos justamente pensar em termos cujas definições pudessem trazer à tona, né, o imaginário e o discurso, né, justamente desse espaço público e como isso é compartilhado. Pensamos, por exemplo, o que é praça e shopping center. Então, justamente o fato que o shopping center é, de alguma maneira, a praça, um lugar de encontro, mas com todas as características de ser um lugar privado, com todo a questão do consumismo posto de uma maneira muito mais forte, etc. Bom, então são esses 3 conjuntos de documentos, como eu falei, com isso eu termino essa apresentação e passo a palavra, então, em primeiro lugar, para o